Convido todos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 139 no Cantor Cristão. Que satisfação, que prazer de ver todos os queridos aqui em nosso meio, que alegria de ver todos servindo ao Senhor nesta manhã fria, gelada, mas os nossos corações aquecidos, todos levantando cedo para louvarmos ao Senhor. E o hino que vamos cantar diz sobre o dia do Senhor. De verdade, não consigo entender como uma pessoa que se diz cristã não tem prazer de no dia do Senhor estar na casa do Senhor. Não dá para entender. Por isso, parabéns para todos os que estão aqui, com fidelidade, com amor. Vamos cantar o hino de número 139. Se você achar que está gelado para você colocar o joelho no chão, pode ficar assentado. Mas se não incomodar se ajoelhar, vamos nos ajoelhar então e vamos orar ao nosso Deus. Senhor amado, louvamos-te por este momento de culto ao Senhor, onde podemos com alegria, reunidos com irmãos, depois de uma semana de bênçãos, nos alegrarmos em comunhão, Senhor. A semana já passou e nós confirmamos que o Senhor guiou-nos bem. O Senhor nos mandou boa chuva, o Senhor nos mandou frio, o Senhor nos mandou tudo que necessitávamos. E o Senhor nos concede este privilégio grandioso, gracioso, de nos reunirmos em Tua casa de oração para agradecermos por tudo que o Senhor tem feito por nós. As pessoas estão muito deselegantes, Senhor. As pessoas estão muito mal educadas, muito mal agradecidos. E isso, infelizmente, tem contaminado até mesmo os meios religiosos. O Senhor não deixa faltar tudo o que necessitamos, mas quão poucos voltam para agradecer. E como o Senhor Jesus, quando curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. E ele perguntou: onde estão os outros 9?
Oh Deus e Pai, temos visto a brincadeira no meio cristão, Senhor. Quão poucas pessoas têm ido à casa do Senhor para agradecer ao Senhor, para louvar ao Senhor, para reconhecidos te exaltarmos por tantas coisas que o Senhor nos concede. Permita-nos estarmos entre estes poucos, Senhor, para que sejamos agradecidos pela salvação que o Senhor nos concede através do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio uma vez a este mundo, veio como o Cordeiro do Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio humildemente, poucos o buscaram, poucos o aceitaram. E logo ele virá novamente, mas não mais como Cordeiro, virá como juiz. E abençoe, ó Deus, para que a Tua igreja aqui esteja entre estes fiéis, ó Deus, estejamos entre estes fiéis, que vamos morar para sempre com o Senhor, nas mansões eternais, louvando-Te na presença majestosa do Senhor por toda a eternidade. Por isso, ó Deus, enquanto estamos aqui, possamos trabalhar com alegria e chamar outros, ó Deus, convidarmos outros, para que não brinquem neste tempo tão oportuno que o Senhor está concedendo. Ainda a porta está aberta, por pouco tempo a porta ainda está aberta. Permita que hoje seja um dia de salvação, Senhor. Fale a cada coração de nós que estamos aqui no templo. Oramos, ó Deus, pelos que já são salvos, para mais obediência, mais compromisso, mais fidelidade. E se por acaso há alguém que ainda não entregou o seu Senhor Jesus Cristo, que o faça hoje, Senhor, enquanto ainda a porta está aberta. Fale aos nossos corações nesta manhã. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado na escola bíblica dominical. Muito obrigado pela classe de preparação para o batismo. Continue, ó Deus, a abençoar todos para que estejamos com alegria te servindo, com fidelidade, com amor. E quando o Senhor Jesus voltar, possamos também nos apresentarmos perante Ti com aquelas almas que conduzimos ao Senhor. Pais conduzindo seus filhos, maridos conduzindo suas esposas, esposas conduzindo seus maridos, os nossos familiares, os nossos conhecidos, possamos convidá-los, ó Deus, para também aceitarem essa salvação bendita e poderosa que o Senhor nos concede através do Teu amado Filho. Pedimos estas bênçãos, Senhor, e também no Brasil, que o Senhor opere ainda os Teus milagres, libertando o Brasil do paganismo, da idolatria, do adormecimento espiritual, da violência, da corrupção, de toda essa maldade, Senhor. Ajude os cristãos brasileiros a orarem, a clamarem, a buscarem ao Senhor. E o Senhor ainda conceder-nos tempos de paz, liberdade, ordem, progresso, verdade e justiça. Todas estas bênçãos pedimos. Também, ó Deus, que o Senhor nos fale nesta manhã pela Tua eterna e bendita palavra, pois oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Convido os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Atos, capítulo 1. Leremos do versículo 9 ao versículo 11. Atos, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. A volta do Senhor Jesus Cristo. Um acontecimento maravilhoso que vai nos surpreender, não vai nos alegrar em breve. Surpreender, não porque não vai nos pegar de surpresa, mas vai nos surpreender pelas maravilhas que nós vamos ver. Estarmos com o Senhor Jesus Cristo será a maior alegria para o cristão, poder vê-lo face a face. Vamos ler então a palavra do Senhor que nos diz, Atos 1, de 9 a 11. E enquanto dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu ouvistes ir. Uma promessa feita pelos anjos. E esta é uma das mais de 300 promessas só no Novo Testamento a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Uma promessa e muitas outras, centenas de promessas confirmando de que Ele vai voltar. No Velho Testamento, temos mais de 300 promessas, Deus prometendo que o seu Filho viria, e Ele veio. O Senhor Jesus veio a primeira vez, veio de maneira simples, veio de maneira humilde, veio como Cordeiro de Deus. E no Novo Testamento, mais de 300 promessas que Ele voltará, e em breve Ele virá para nos buscar. Todas as promessas do Velho Testamento para a primeira vinda dEle se cumpriram. E todas as promessas do Senhor Jesus Cristo a respeito da sua segunda vinda se cumprirão. Em primeiro lugar, vamos ver que a volta do Senhor Jesus Cristo será visível para todas as pessoas. Não é o arrebatamento, a igreja será arrebatada e depois o Senhor Jesus virá. Esta segunda vinda será visível para todas as pessoas. A primeira vinda dele foi discreta. Quase ninguém ficou sabendo. Somente alguns poucos pastores nas campinas de Belém foram até a gruta em Belém para procurar onde havia nascido o Rei, o Senhor Jesus Cristo. Alguns poucos magos lá do Oriente vieram procurá-lo onde havia nascido o Rei dos Judeus. Uma vinda discreta. Essa primeira vinda, muito simples, como o Cordeiro de Deus. Mas a segunda vinda será visível para todas as pessoas. A primeira, somente algumas pessoas. A segunda, para todas as pessoas do mundo. Diz a palavra do Senhor que todo o olho o verá. Todas as pessoas o verão, até mesmo aqueles que o desprezaram, até mesmo aqueles que o rejeitaram, até mesmo aqueles que fizeram questão de não crer na sua palavra, todos eles o verão. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, convido os irmãos a abrirem para lá, por favor. Mateus capítulo 24, no versículo 30, vemos que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo não será como a da primeira vez. A primeira é uma vinda humilde, poucas pessoas se interessaram em buscá-lo. A segunda vinda será majestosa. Mateus capítulo 24, versículo 30, diz a palavra do Senhor: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Na primeira vinda, muito simples. Na segunda vinda, com grande poder, com grande glória. Todos nós que estamos aqui, todas as pessoas do mundo o verão, todos. E aqueles que o desprezaram terão que vê-lo e reconhecer, realmente Ele é Deus. Ele é Deus, Ele veio
Os judeus que o desprezaram terão que reconhecer: ele veio para nos salvar. A Larissa me mostrou, alguns dias atrás, uma cena muito terrível acontecendo lá em Jerusalém. Deus nos permitiu o privilégio de estarmos lá em Jerusalém, junto ao Muro das Lamentações. E quando lá estivemos, oramos ali também, pedindo a Deus, clamei, coloquei a mão no muro, clamei: Senhor, desperta este povo adormecido. E eles colocam papeizinhos nas frestas do muro, do muro que foi destruído no ano 70 da nossa era. E eles colocam lá e vão lá, e multidões, e multidões, e multidões, e vão lá. Muita segurança, muitos soldados, porque é uma multidão que está lá clamando. E há 2 semanas atrás a Larissa mostrou uma cena triste demais. Multidões e muitos jovens clamando pela chegada do Messias. Agora, lá em Jerusalém. Eles ainda estão esperando o Messias que já veio, e eles não aceitam. E eles cantando, eles clamando, irmãos, que cena mais chocante, mais triste de ver. O Senhor Jesus veio, eles não receberam. E ele falou: se outro vier em seu próprio nome, esses vocês vão receber. A vinda do Senhor Jesus vai acontecer, mas a segunda já. A primeira eles não reconheceram. A maioria das pessoas do mundo não reconheceram. Por acaso há alguém aqui nesta manhã que ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo em sua vida, como os judeus não receberam, como a maioria das pessoas no mundo não recebeu e estão sofrendo as consequências por isso? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, por favor, convido que todos abram para lá. Em Mateus nós lemos que ele virá com poder e grande glória, não virá mais como Salvador. Ele não virá mais como Salvador, ele virá como juiz para julgar aqueles que o rejeitaram. Nesta manhã, por acaso, há alguém aqui que ainda o rejeitou? Hoje ele ainda é Salvador, mas ele virá não mais como Salvador, ele virá como juiz. Portanto, hoje, enquanto ele é Salvador, aceite-o em seu coração. Não deixe passar a oportunidade como os judeus deixaram. E estão deixando, e estão lá clamando. Hoje de manhã deve estar lá: ao nosso Messias, chamamos o nosso Messias, convidamos: venha o nosso Messias, venha o nosso Messias. Quem virá não será o Messias, será o enganador. A quem você está dando ouvidos? A quem você está ouvindo? Ao Salvador que já veio e virá para nos buscar? Ou está dando ouvidos ao enganador que está levando multidões para a perdição? Apocalipse capítulo 1, versículo 7, lemos na palavra do Senhor que todo o olho o verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz a palavra do nosso Deus: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Qual será a sua reação? Como a multidão se lamentando? Quem vai se lamentar? Quem não o recebeu. Porque quem o recebeu vai se alegrar, não vai se lamentar. Quem o recebeu vai desfrutar da comunhão eterna com ele para sempre com o Senhor. A Bíblia diz que ele nos apacentará, ele nos guiará, nós estaremos para sempre com ele. Mas quem vai se lamentar? Todo o olho verá, os seus olhos o verão. Mas você vai se alegrar ou vai se lamentar? É muito sério, queridos irmãos, não podemos brincar, porque tem muita gente se enganando a si mesmo. Tem muita gente levando uma vidinha cristã medíocre, leviana. A esses o Senhor Jesus vai dirá: não vos conheço. A vida cristã deve ser levada com muita sinceridade, com muito afinco, com muito zelo. Nós não podemos enganar o Mestre. Ele é o Senhor, e Ele quer que todos nós estejamos com Ele para sempre. Mas não podemos brincar com a vida espiritual. Todo o olho verá, os meus o verão, os seus verão, inclusive os cegos verão, porque terão a vista restaurada. Verão
e se lamentarão todos aqueles que não o aceitaram, todos que não o receberam. Em segundo lugar, para a maioria das pessoas, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será inesperada. Para a maioria será algo inesperado. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, diz a palavra do Senhor, voltemos para lá, Mateus capítulo 24, versículo 36. Diz o Senhor Jesus Cristo que desde o dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, somente o Pai sabe. Por isso, para muitas pessoas da terra que estão brincando com a vida espiritual, será algo inesperado. Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. As pessoas do mundo não estão se preparando para esse momento, queridos irmãos. Lamentavelmente não estão. As pessoas do mundo estão brincando com a vida espiritual. Qual é a sua situação? Você está se preparando para este momento? A qualquer momento nós vamos partir, queridos irmãos. A qualquer momento. E pode ser hoje. Diz a Bíblia que ele virá nas nuvens. Está completamente nublado hoje. Hoje está um bom dia para o Senhor Jesus voltar. A qualquer momento ele virá. E quando ele virá, você está preparado para quê? Porque todo olho verá. Mas muitas vidas vão ficar desesperadas. Porque para eles é algo inesperado. Eles não estão esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque não sabem nem o dia e nem a hora. E em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, diz que esse dia será como ladrão de noite. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, lemos na palavra do Senhor, é o dia que virá como ladrão. Diz em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. 2 Pedro 3, 10. Diz a palavra do nosso Deus. 2 Pedro 3, 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Virá como ladrão de noite. O ladrão não avisa, tal dia eu vou aparecer lá na sua casa. Não. O Senhor Jesus inclusive falou, se o pai de família soubesse que vigília da noite viria o ladrão, ele se prepararia e não deixaria minar a sua casa. Palavras do Senhor Jesus. Se nós soubéssemos a que hora o ladrão viria, nós nos prepararíamos e não deixaríamos o ladrão minar a nossa casa. O dia do Senhor será como ladrão, virá como ladrão, para que possa levar aqueles que estão preparados. Mas os que estão despreparados, queridos, quantas pessoas estão despreparadas? Inclusive ditos cristãos. Quantos estão despreparados? E depois vão bater e dizer, Senhor, Senhor, abre-nos. E Ele vai dizer, não vos conheço. Vocês não são do meu rebanho. Vocês não são obedientes a mim. Vocês não são comprometidos comigo. Irmãos, como devemos nos preparar. O dia do Senhor virá e todos o verão. E vai pegar muita gente despreparada. Como está você nesta manhã? Como está a sua vida? Está se preparando para esse momento glorioso? Ou está levando de qualquer maneira a vida espiritual? Virá como ladrão de noite e muitas pessoas vão se assustar. Eu era criança ainda, era o templo antigo, tivemos o culto de oração à noite, quarta-feira à noite. Era uma outra casa, não essa casa que meu pai construiu, era uma outra casa bem velha. E onde nós nos reunimos para as refeições, tinha algumas telhas de vidro para ajudar a iluminação em cima. Jantamos, fomos dormir. No dia seguinte, quando acordamos, havia sido invadida a nossa casa. Alguém entrou lá, justamente por essas telhas de vidro,
meu pai dormindo, minha mãe dormindo, meu irmão Daniel dormindo, meus outros, a Sandra, o Júnior dormindo, minha avó estava conosco dormindo, eu dormindo. Ele entrou em todos os quartos, o ladrão entrou em todos os quartos, pegou roupa, pegou um pouquinho de dinheiro que meu pai tinha, pegou uma bicicleta que meu avô tinha trazido da Suécia, meu irmão Daniel tinha reformado, estava linda a bicicleta, pegou e levou tudo embora, pegou coisa da geladeira, ainda deu tempo de sentar do lado de casa, pegou um pote de figo lá, comeu e largou o resto lá e foi embora. Ninguém viu, ninguém percebeu. Virá como ladrão. Você sabe que horas o ladrão vem? Ninguém sabe. Alguém sabe que horas o Senhor Jesus vem? Ninguém sabe. Então não vamos brincar, vamos nos preparar. Não vamos brincar, queridos, não vamos. Por favor, desperte, você que está adormecido, você que está descuidado, desperte, porque muitos ele vai encontrar adormecidos. Envolva-se no trabalho, trabalhe e sirva ao Senhor com alegria, porque ele virá no momento que ninguém espera. Na Inglaterra, teve uma rainha cristã chamada Rainha Vitória, bem na época de David Livingstone. E essa rainha um dia saiu pelo seu reino e chegou numa escola para saber como é que estava. Imaginem o que ela encontrou na escola. Professora despreparada, escola numa bagunça, suja, as crianças sem fazer lição. A rainha chegou e viu aquela situação. E todo mundo com vergonha, porque a rainha chegou inesperadamente, ela não avisou e chegou. E quando viu aquela bagunça toda, todo mundo com vergonha, porque a rainha chegou. Ao sair ela falou assim: eu voltarei. Irmãos, pensem como foi o comportamento daquela professora, daquelas crianças, das pessoas, dos funcionários da escola, quando ouviram a promessa que ela iria voltar. Como você acha que foi o comportamento? Será que foi de negligência, de descuido, de descaso, como estava até aquele momento? A partir daquele momento, diz a história, a professora todos os dias se preparava da melhor maneira possível, dava a melhor aula possível, os alunos faziam o melhor possível, os funcionários o melhor possível, porque hoje pode ser que a Rainha Vitória não virá. A Rainha Vitória, queridos irmãos, não virá ela. Quem virá? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E como vai encontrar você? Ele prometeu que vai voltar. Como ele vai nos encontrar? Em terceiro lugar, a volta do Senhor Jesus será precedida de sinais. Todo olho verá. Será inesperado para muitas pessoas, mas a vinda dele será precedida de sinais. Quando nós estamos viajando, fomos em julho agora para o congresso em Varpa, já fui tantas vezes para lá, desde a minha infância. A gente não sabe exatamente qual minuto vai chegar lá, mas os sinais vão mostrando. Passamos agora por Ourinhos, passamos agora por Assis, passamos agora por Paraguaçu Paulista, passamos agora por Borá. Próximo lugar é um lugarejo chamado Varpa, e ali vamos chegar. Os sinais vão mostrando, já passamos isso, já passamos aquilo, já passamos. E o próximo lugar é onde nós queremos chegar. O dia e a hora ninguém sabe, mas os sinais ele falou que precederão a sua vinda. Por favor, abrem Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículo 12. Os sinais que o Senhor Jesus Cristo falou que iriam preceder a sua segunda vinda. Mateus capítulo 24, versículo 12. Esse sinal, nem uma pessoa míope deixa de enxergar. Esse sinal que o Senhor Jesus predisse, todos estão vendo, inclusive você e eu, todos estamos vendo. Diz a palavra do Senhor, Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Responda para você, querido irmão, querida irmã, pessoas que estão aqui nesta manhã, como está o nível do seu amor? Está como o dia de hoje? Está como o dia de hoje? Eu estou tremendo aqui na frente de frio. Minha mão está gelada, estou tremendo de frio aqui. O seu coração não está assim também? Você está com fervor na obra do Senhor? Ou está de qualquer maneira? Como está? O amor está esfriando, queridos, no mundo todo. Os irmãos com cabelos brancos que estão aqui,
e outros não estão com cabelos brancos, mas que já têm uma vivência cristã, todos nós podemos ver um esfriamento espiritual nas pessoas. Todos nós podemos. Salta aos olhos, queridos, o esfriamento espiritual. A falta de compromisso, a falta de zelo, a falta de envolvimento. O mundo está agindo, o mundo está trabalhando, a iniquidade está aumentando em todo lado. Onde você olhar, a iniquidade está aumentando. Olha para os candidatos que estão se colocando à disposição para o Brasil. Gente que se diz cristã, mentindo, mas mentindo abertamente. Um que desistiu da candidatura para apoiar outro. Quanta mentira dele essa semana. A gente dá nojo de ouvir esse homem mentindo. A iniquidade se diz cristão, se diz batista ainda. Tem uma grande igreja no Brasil, com milhares, igreja batista, com milhares de membros. Eu ouvi o pastor da igreja falando: no dia do arrebatamento não vai desaparecer nem uma classe de escola bíblica dominical. Não vai desaparecer nenhuma classe da escola bíblica dominical. O pastor da igreja dizendo isso. Que vergonha para ele dizer isso. Deveria se colocar de joelhos e chamar a atenção das pessoas. Irmãos, vamos acordar. O Senhor Jesus está voltando. Ainda admite, quando o arrebatamento acontecer, não vai desaparecer nenhuma classe da escola bíblica dominical. Se o Senhor Jesus vier hoje para nos buscar, você vai ou você fica. A iniquidade está aumentando, o amor está esfriando. Fui num estabelecimento comercial essa semana, de um ex-aluno nosso aqui da escola, cristão também, fiel ao Senhor, e ele falou: pastor, como pode uma pessoa que se diz cristã votar em candidatos que apoiam o aborto? Como pode? Pastor, como pode uma pessoa que se diz cristã votar em candidatos que apoiam o homossexualismo? Como pode, pastor? Como pode? Como pode, irmão? É a iniquidade se proliferando. É a iniquidade, é o amor esfriando. E as pessoas já perderam a noção do certo e do errado. E estão hoje apoiando toda essa imundície do aborto, do homossexualismo, do divórcio, que está só aumentando. As pessoas estão brincando com o casamento, o divórcio só está aumentando. A violência só está aumentando. Os Estados Unidos, queridos irmãos, há anos atrás, foram a nação mais cristã que esse mundo já viu. Chegou uma época em que 95% dos estadunidenses eram cristãos. 95%. Era um país dos sonhos dourados, era um país de paz, as pessoas iam para lá para ter uma vida melhor. Hoje as pessoas estão saindo dele. Acordamos cedo, fizemos o nosso culto, e a Larissa falou: pai, olha a notícia. Em Los Angeles, esta semana. Los Angeles, Os Anjos, uma cidade depravada no homossexualismo. A Califórnia inteira depravada no homossexualismo. Um mega arrastão nas ruas de Los Angeles. Centenas de bandidos se uniram, assaltando carros, assaltando lojas, quebrando, depredando shopping, arrasando. A polícia não tinha condições de fazer nada. Todo mundo correndo para os lados, a polícia não tinha condições de fazer alguma coisa. Essa semana, nos Estados Unidos, o Senhor Jesus avisou: a violência vai encher a iniquidade, a violência, toda essa maldade. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais estão aí claros, mostrando que o Senhor Jesus logo vai voltar. A perseguição religiosa, queridos irmãos, Mateus 24, versículo 9, o Senhor Jesus avisou, Mateus 24, versículo 9: então vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. A perseguição é real hoje no Brasil e no mundo. A perseguição já existe no Brasil. Igrejas que colocam versículos bíblicos nas ruas, nos outdoors, falando contra o aborto, falando contra o homossexualismo, estão sendo multadas.
estão sendo perseguidas. Cristãos, pastores cristãos estão sendo perseguidos por pregarem contra o homossexualismo. A perseguição já existe no Brasil, queridos irmãos. E se não cuidarmos, vai aumentar ainda mais. E também o Senhor Jesus avisou que o Evangelho seria pregado em todas as terras, e aí chegaria o fim. Mateus 24, versículo 14, diz a palavra do Senhor. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Por favor, me diga um lugar nesse mundo que ainda não foi pregado o Evangelho. Hoje, quando nós vamos à Bolívia, os bolivianos não têm geladeira, não tem luz elétrica lá onde nós vamos. Não tem luz elétrica, não tem fogão, não tem nada. Na oca deles ali, uma coberta de palha, meia dúzia de pedras ali, é o fogãozinho deles, dorme na rede, não tem o mínimo de conforto, mas rádio eles têm. Rádio todos eles têm, e aí conseguem pegar as mensagens bíblicas no mundo inteiro. O Evangelho do Reino foi pregado em todas as terras. O Senhor Jesus falou que em seguida viria o fim. Vamos nos preparar, queridos irmãos, porque todo olho verá. Todo olho verá, os meus e os seus, mas estamos nós preparados? Em quarto lugar, a volta do Senhor Jesus Cristo porá fim às oportunidades. A volta do Senhor Jesus Cristo vai por fim às oportunidades, a oportunidade de salvação. Todos nós lembramos que quando Deus mandou Noé construir a arca, Deus mandou colocar uma única porta. E a porta ficou aberta por 100 anos. Mas quando chegou a hora, Deus mesmo fechou a porta. Não foi Noé que fechou. Não foi Noé que trancou a porta. Diz a Bíblia claramente em Gênesis capítulo 6 que foi Deus quem fechou a porta por fora. Mesmo que Noé quisesse, ouvindo o grito das pessoas, ele não poderia abrir, porque foi Deus que fechou. Hoje a porta está aberta. Hoje a porta chama-se o Senhor Jesus Cristo. Hoje Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando Ele, que é a porta, fechar esta porta, as oportunidades terminam. Li alguma coisa essa semana sobre os gigantes da antiguidade que a Bíblia fala, inclusive no tempo do dilúvio. E fico imaginando aqueles homens enormes, fortíssimos, berrando ao lado da arca, quando a arca começou a boiar. Imagino eles berrando: Noé, agora nós acreditamos que é verdade, Noé. Você passou 100 anos pregando, nós brincamos, Noé, agora nós acreditamos. Mas era tarde demais. Era tarde demais. Queridos, não brinquem, por favor, não brinquem. Não é brincadeira, a vida cristã não é brincadeira como as pessoas estão pensando por aí. Fiquei muito chocado com aquele pastor falando: quando o arrebatamento acontecer, não vai sumir nenhuma classe da escola bíblica dominical. Os milhares vão continuar. Você vai continuar aqui quando ele voltar? Você vai continuar por causa da brincadeira, por causa do descuido espiritual, por causa da leviandade que está acontecendo? Hoje a porta está aberta, queridos irmãos, mas quando essa porta fechar, não tem mais oportunidade. Não tem mais salvação. Isso é sério, isso não é brincadeira. Imagina os gigantes pegando em troncos e boiando, 1 dia, 2 dias, 1 semana, boiando, e aí de inanição, não tinha o que comer, vai morrer. Que coisa horrorosa. Uns 2, 3 anos atrás, um barco de pescadores ficou à deriva aqui no litoral do Paraná. Ficou à deriva e passaram 1 semana à deriva. Não tinham mais o que comer, não tinham mais o que beber. Teve pescador bebendo a própria urina de desespero, porque não tinha o que tomar. Aqui, no litoral do Paraná, pouco tempo atrás. O desespero da fome, o desespero da sede, no meio de tanta água e com sede, morrendo de sede. Tomaram a própria urina.
Queridos, o desespero das pessoas será horroroso, porque não tem mais oportunidade. Não tem mais oportunidade. O desespero vai tomar conta das pessoas, por isso, vamos levar a sério a vida cristã. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17, vamos ver que as pessoas vão dizer que é vindo o dia da ira, o grande dia da ira do Senhor. Capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, do versículo 15 ao 17. Diz a palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho orado por todos aqui, tenho sentido alguns um pouco descuidados na vida espiritual, e isso me preocupa profundamente, porque alguns vão ficar para trás por causa do descuido. O amor de muitos no mundo e no Brasil e aqui está esfriando. Cuidado, irmão. Olha o que vai acontecer quando o Senhor Jesus vier. Apocalipse 6, de 15 a 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A vinda do Senhor, queridos irmãos, a segunda vinda do Senhor vai selar a porta. Não tem mais oportunidade. Nunca mais. Já pensou se você está sentado aqui nesta manhã, ouvindo esta palavra, e se descuidar, e continuar com seu amor esfriando, e descuidado com a iniquidade crescente, e um dia você dizer essas palavras também? Montes cair sobre nós, o desespero vai tomar conta dos ricos, dos pobres, servos, livres, de todos. Vai tomar conta de todos. Seria esse o seu triste caso também, por causa do descuido espiritual? A minha oração é que, mas depende de você, não depende só de Deus, não depende só do Senhor. Ele já fez a parte dele, agora temos que fazer a nossa parte, queridos irmãos. Em quinto lugar, a vinda do Senhor Jesus Cristo dará fim ao sofrimento dos salvos. Hoje nós, os salvos, nós sofremos, nós passamos por duras provas, por tribulações, nós passamos. Mas quando o Senhor Jesus vier, todos os que estão firmados nele nunca mais passarão por tormentas, por tristezas, por dores, por sofrimentos. A Bíblia é clara em nos dizer, Mateus capítulo 24, versículo 31, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo falando, que os seus anjos vão ajuntar os seus escolhidos, os seus salvos, de todas as partes da terra. Mateus 24, versículo 31, daqui também, você que é salvo e está firmado no Senhor, e embora a iniquidade esteja aumentando e o amor de muitos está esfriando, o seu amor permanecendo firme, Ele virá, mandará os seus anjos para nos buscar, para nos levar para junto de si. Mateus 24, versículo 31, diz o Senhor Jesus Cristo: e Ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O Elias, presta uma atenção quando o irmão Ezequiel está tocando o trombone ali. Eu gosto demais do... Imagine quando tocar a trombeta de... Se já é lindo ouvir o irmão Ezequiel tocando o trombone, vocês imaginem os salvos, os que não esfriaram espiritualmente, os que não se tornaram iníquos. A Bíblia fala que todo pecado é iniquidade, qualquer pecado é iniquidade. O esfriamento é um pecado, é uma iniquidade que está levando muita gente para trás. Mas quando tocar a trombeta, todos nós, os salvos, ouviremos e seremos levados para a presença dele. Como servos do Senhor, vamos nos incentivar uns aos outros. Irmão, não desanime.
Irmão, não esfrie. Irmão, não fique para trás. Irmão, não deixe passar tão grande oportunidade. A porta está aberta. Vamos trabalhar, vamos servir. A volta do Senhor Jesus Cristo vai colocar um fim em todo o sofrimento que estamos vendo no mundo hoje, dos salvos do Senhor. Nosso amado irmão Marilene tem sofrido lá na Bolívia. Nosso amado irmão pastor Samuel, nossa amada irmã Pântula, nossos amados irmãos velhinhos lá, e irmã Ondina, que já não consegue mais levantar da cama, mas está lá no campo missionário. Ela está servindo ao Senhor. Quando o Senhor Jesus voltar, o sofrimento dela vai terminar. Nossa amada irmã Velta, com quase 90 anos, lá servindo ao Senhor, andando com dificuldade, já não consegue fazer muita coisa, certamente sofrendo muito. E ela falou assim: eu gostaria tanto que viessem jovens para cá, para eu poder ir para a casa da minha irmã em São Paulo e passar os meus últimos dias lá. Ela não consegue sair do campo missionário, por quê? Porque não tem jovens para ir para lá. Ela está sofrendo, mas quando o Senhor Jesus voltar, o sofrimento dela vai terminar. O seu sofrimento vai terminar. As suas lágrimas vão ser estancadas, vão ser secadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse 7, versículos 16 e 17, lemos na palavra do Senhor que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A volta do Senhor Jesus Cristo vai fechar a porta para os incrédulos e perdidos, vai acabar a oportunidade para eles, mas para nós os salvos vai acabar o sofrimento. Não importa que você sofra hoje, confie nele, continue obedecendo a Ele. E quando Ele voltar, vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 16 e 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Pai, chore pelos seus filhos. Você que vê os seus filhos descuidados, chore. Mãe, chore. Filhos, oremos e busquemos ao Senhor e soframos por Ele, porque um dia Ele virá para nos consolar. Quando Ele vier para nos buscar, vai cessar a oportunidade para os perdidos, mas para nós os salvos vai cessar o sofrimento. Não se importe de sofrer por um tempo, queridos irmãos, porque depois será a eternidade de gozo na presença do Senhor. E em último lugar, a volta do Senhor Jesus Cristo exige uma decisão. A volta do Senhor Jesus Cristo exige uma decisão. Qual a sua decisão? Buscá-lo ou rejeitar? Servi-lo ou desprezar? A volta do Senhor Jesus exige uma decisão. Todos aqui já tomaram a decisão de andar com Ele, de servi-lo fielmente, muito embora o esfriamento seja real no mundo. Em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, vamos ler a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 diz que hoje, se ouvirdes a sua voz, não devemos endurecer os nossos corações. Como está o seu coração? Está endurecido pelo pecado? Ouvindo a voz do Senhor, muitas pessoas se deixam levar pelo seu grande amor e aceitam a salvação. Outras pessoas, porém, desprezam o seu perdão. Meu pai sempre dizia assim: o mesmo fogo que endurece o barro amolece o ouro. É o mesmo fogo. Põe um pelote de barro no fogo, vai endurecer, vai virar um tijolo. Mas pega uma pedra bruta de ouro e coloca no fogo, vai amolecer. O que você é? Barro, que não vale nada, ou ao ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não seja barro, seja ouro. Deixe que Ele amoleça o seu coração. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 diz a palavra do Senhor: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação. E ainda versículo 15: enquanto se diz, hoje
se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. O fato é, queridos irmãos, que o Senhor Jesus está voltando. Os sinais estão mostrando que Ele está voltando. E se Ele voltar hoje, aonde você vai passar a eternidade? Lendo a Bíblia, nós encontramos algumas pessoas que deixaram passar grandíssimas oportunidades. Quando lemos o livro de Atos, vemos algumas pessoas que deixaram passar grandes oportunidades. Uma delas foi o governador Félix. Por favor, abra sua Bíblia para Atos capítulo 24, versículo 25. Atos capítulo 24, versículo 25, diz a palavra do Senhor. Era governador, era uma pessoa esclarecida. E quando nós lemos em Apocalipse, nós lemos que grandes e pequenos, ricos e pobres, tribunos, autoridades, servos, livres, todos, inclusive Félix, também, que deixou passar tão grande oportunidade. A Bíblia não diz que ele se arrependeu. A Bíblia diz que ele endureceu seu coração. Vejam o que diz a palavra do Senhor em Atos 24, versículo 25. E tratando ele da justiça, aqui no caso Paulo estava falando, estava preso, e tratando da justiça divina, diz assim a palavra de Deus: e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, o juízo vindouro, que vai fechar as oportunidades para quem não aceitou. Tratando do juízo vindouro, Félix, despavorido, respondeu: por agora vai-te, Paulo, e em tempo oportuno te chamarei. Ou seja, ele falou: Paulo, eu estou apavorado, eu estou com medo do que você está falando, do juízo, que o Senhor Jesus vai voltar e que vai fechar a oportunidade, que não terá. Eu estou com medo, estou espavorido, mas por agora vai. Em outra oportunidade eu te chamo. A Bíblia não diz que teve essa outra oportunidade. Você terá uma outra oportunidade? Ou hoje é o tempo oportuno para você acordar, despertar e receber esse convite? Entra pela porta. A porta ainda está aberta. Hoje ainda está. Amanhã ninguém pode dizer que está. Ainda em Atos, mais um rei. Esse foi um governador. Agora um rei Agripa. Atos capítulo 26, versículos 27 e 28. Atos 26, 27, capítulo 26, versículos 27 e 28. Paulo continuava preso em Cesareia. Agora o rei Agripa e sua esposa Berenice foram para ouvi-lo. E Paulo, falando a respeito da verdade, olha o que o rei Agripa falou. Paulo perguntando: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres a persuadir a ser também cristão. Irmãos, isso é sério. Não, por favor, leve mais sério a palavra de Deus. O que está dito aqui é para nossa advertência. Por pouco. Quantos passaram a vida indo aos cultos, mas de verdade não se entregaram ao Senhor Jesus Cristo? Agripa conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia os profetas. Bem sei que crês. Agripa, eu sei, rei, que o Senhor crê nos profetas. Mas não adianta só crer nos profetas. Tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Não adianta só crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem que obedecer a palavra de Deus. Agripa falou: Paulo, por pouco, quase, Paulo, eu até estou com vontade, Paulo, mas ainda tem uns pecadinhos. Como um senhor aqui em Quatro Barras falou para o nosso pai: pastor, eu sei que eu tenho que me tornar cristão, mas ainda tem uns pecadinhos que eu gosto de praticar. Morreu nos seus pecadinhos. E hoje, se pudesse voltar atrás, eles não podem mais, nem Festo, nem Agripa, nem esse homem, mas nós podemos. Nós podemos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Os anjos falaram para os apóstolos: varões galileus, este Jesus que vocês viram entrar no céu, ele vai voltar. Os apóstolos tiveram o privilégio de vê-lo ir. Nós teremos o privilégio de vê-lo voltar. E como está você preparado para a vinda dele, que pode ser hoje a qualquer momento?
Vamos nos preparar, queridos, vamos nos preparar, porque Ele virá. E Festo vai chorar a eternidade afora, Agripa e tantos outros que o desprezaram. Nós podemos nos alegrar com Ele para todos sempre, servindo de todo o coração. Convido que todos abaixem suas cabeças nesse momento, nós vamos orar. A minha oração a Deus desde cedo é que haja salvação aqui nesta manhã. Salvação ou despertamento. Talvez você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, mas o seu nível espiritual está frio. Não seria hora de você voltar-se para o Senhor com alegria? A iniquidade está esfriando o amor de muitos. Há alguma pessoa aqui nesta manhã que gostaria de entrar por esta porta? Ele vai voltar e pode ser hoje. E se ele voltar hoje, você vai ou você fica? Se ele voltar hoje e você não entrou, a oportunidade vai se acabar para sempre. Não fique do lado de fora. Alguém nesta manhã que gostaria de estar do lado de dentro, nesta porta que é o Senhor Jesus Cristo? Onde você está? Levante a sua mão. Onde você está? E Ele vai ver o seu desejo de estar com Ele para todos. Alguém? Levante a sua mão. Deus abençoe essa pessoa. Mais alguém? Uma senhora? Mais alguém? Só levantar a sua mão. Não é compromisso comigo não, nem com a Igreja Batista, é com o Senhor. É com o Senhor. Se o seu amor está esfriando, levante a sua mão e peça: Senhor, me ajude. Há alguém nesta manhã, além dessa irmã, dessa pessoa, que é nossa irmã agora? Que Deus abençoe mais uma vida. Deus abençoe. Vamos orar para que mais pessoas possam entregar-se ao Senhor Jesus Cristo e estar com Ele para todos sempre. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque hoje ainda é o tempo de salvação. Ainda a oportunidade não cessou. Quando o Senhor Jesus voltar, então a oportunidade será extinta para todos sempre. Ele voltará com grande poder e grande glória, e todo olho o verá. Nós, os salvos, o veremos e estaremos para sempre contemplando a face do nosso amoroso Senhor. Mas os que o rejeitaram vão vê-lo por um breve momento e terão que ouvir a palavra condenatória: afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. E quanto choro haverá. Ele mesmo falou que no inferno haverá pranto e ranger de dentes. Que angústia será, que sofrimento será. Quantos membros de igreja estarão lá no inferno porque o amor estava frio, porque se descuidaram, porque praticaram iniquidade, porque não tiveram envolvimento nem compromisso com o Senhor. Ajude, Senhor, desperta enquanto ainda a porta está aberta, enquanto a oportunidade está franqueada. Oramos agradecidos pelo que o Senhor tem operado aqui nesta manhã. Te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Não deixe o seu amor esfriar. O esfriamento está tomando conta do mundo. Fique na comunhão, irmão. Fique na comunhão. Não se afaste da comunhão, não se afaste do braseiro, porque você vai esfriar. Mantenha-se na comunhão até o fim. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque a volta do Senhor Jesus Cristo foi predita mais de 300 vezes no Novo Testamento. E assim como todas as promessas do Velho Testamento, também mais de 300, a respeito da vinda, da primeira vinda dele, todas se cumpriram. Também a volta do Senhor Jesus Cristo se cumprirá maravilhosamente para todos os salvos que o receberam em seus corações.
Mas que tormento será, que tragédia será para todos os descuidados e frios espirituais. Por isso pedimos a Deus, mantém-nos no fervor do Senhor, na comunhão do Senhor, nas participações, louvando-te, servindo-te fielmente, Senhor, para que aquele dia seja uma alegria para todos nós. Abençoe agora os meus amados e queridos irmãos e todos que tomaram a decisão de servir-te com fidelidade. Ajude, Senhor, para que seja uma decisão firme e para todos sempre. Leva todos em paz agora para os seus lares, abençoando com o pão de cada dia, que o Senhor não deixa faltar para todos os teus filhos, e traz-nos de volta à noite para ouvirmos sobre as águas no deserto. Estamos atravessando por um grande deserto, Deus. Esse mundo está cada vez mais se desertificando, cada vez mais ressequido, mas nós podemos ter abundante água, água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Traz-nos de volta à noite e abençoa a tua igreja, todos firmados no Senhor, pois pedimos e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Todos podem se assentar, por favor, como pós-lúdio, com oração silenciosa. Estaremos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a noite, com a permissão do nosso Mestre.